vocês, professor Glemes tem aqui na Estrada com os Profs mais uma aulinha de física e hoje nossa aula vai ser sobre resolução de exercícios sobre resistores elétricos e associação. Então, bora lá para mais uma aulinha. Nesse primeiro exercício, como vocês estão vendo aí, ele fala assim: determine a corrente no circuito, a DDP e a potência em cada resistor. Um circuitinho simples, onde você tem uma bateria, uma pilha com 30 volts fornecendo para o teu circuito e dois resistores, um de 10 ohms e outro de 5 ohms. Primeira coisa, determinar a corrente. Moçada, o que eu falo para vocês? Vamos identificar a associação que está acontecendo aqui. Lembre-se, do teu circuito elétrico, você vai ter a sua bateria, polo positivo e polo negativo, sentido convencional da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica vai sair do polo positivo, percorrer o seu circuito e vai passar pelos resistores elétricos. É isso que vai acontecer. Consequentemente, lembre-se, moçada, quando você não tem um nó no seu circuito ou quando você tem resistores que estão ligados na sequência um do outro, eles estão no mesmo fio. Então, nós temos dois resistores em série. Então, neste caso, nós temos uma associação de resistores em série. E quando os resistores estão associados em série, primeira coisa que você vai fazer é determinar a resistência equivalente do seu circuito. Professor, como que eu vou determinar esta resistência equivalente? Quando eles estão ligados em série, simplesmente será a soma das resistências individuais. E desta maneira, eu vou calcular, primeira coisa, a minha resistência equivalente do meu circuito, para que eu possa achar a corrente que passa por esse circuito, ok? Então vamos lá. Consequentemente, a nossa resistência equivalente, sendo a soma dos dois resistores, porque eles estão em série, consequentemente a resistência 1, 10 ohms, mais a resistência 2, 5 ohms, achei a minha resistência equivalente. E agora sim eu vou achar a corrente. Como, professor? Utilizando lá a primeira lei de Ohm. Ah, professor, eu não lembro lá direito. Então você vai na playlist de física aqui no canal Na Estrada com os Profs. Primeiro se inscreve no canal, dá um like neste vídeo, assina não, né? Aciona o TV, ou se... Errei pra caramba, velho. Errei tudo o negócio aqui, meu Deus. Fala. Ativa o sininho e fica por dentro de todas as aulas que é postado semanalmente para vocês. Então você vai na playlist de física, olha a aula sobre resistores e vê a primeira lei de Ohm, que diz o quê? Ah, eu lembro, professor, U igual a R vezes I, onde nós vimos que a resistência é um valor constante. O U é a sua DDP, que é 30 volts. Você vai ter justamente a resistência equivalente do seu circuito, que é 15 ohms, e você vai descobrir a sua corrente. Consequentemente, a sua corrente vai ser equivalente a 2 amperes. Acabei de achar a corrente elétrica que circula o meu circuito. Então, esta corrente que vai circular equivale a 2 amperes. Beleza, já achei o que ele pediu, a primeira coisa que ele pediu, que é a corrente no circuito. A DDP e a potência em cada resistor. Moçada, o que nós temos? Bom, primeiro eu posso achar a potência. Nós vamos encontrar a potência primeiramente, ou também a DDP, tanto faz. Como nós já achamos a corrente, fica muito mais fácil. Aí geralmente vem a pergunta: professor, eu não entendi. A DDP não é a voltagem? É. Mas a voltagem é 30 volts, então ele pediu, já tenho, é 30 volts. Não. Ele pediu a DDP em cada resistor. Lembre-se, quando está ligado em série, esse 30 volts, ele vai ser, digamos que, dividido entre os resistores. Uma parte do 30 vai para o resistor 1 e a outra parte do 30 vai para o resistor 2. Lembre-se, é metade, 15 para cada. Não, nesse caso não, porque os resistores não são iguais. Se... E somente se os resistores fossem iguais, aí nós teríamos 15 volts neste e 15 volts nesse. Aí você fala assim: professor, tudo bem, beleza.
Mas como que eu vou encontrar, então, desses 30, quanto fica com esse resistor, quanto fica com esse? Você fará, de novo, U igual a R vezes I. Só que agora, olhando especificamente para cada resistência do seu circuito. Ou seja, ele quer que se determine a DDP em cada resistor. Então, eu vou determinar a DDP no resistor 1. Você vai utilizar a resistência do resistor 1, que é quanto? 10 ohms. E a corrente? Bom, a corrente independe, né? Os 2 amperes que chegarem aqui, eles vão passar por essa resistência e vão passar por essa resistência também. Então, a corrente é os 2 amperes. Acabei de encontrar que no resistor 1 nós teremos 20 volts. E vai fazer a mesma coisa no resistor 2, mas nesse caso não precisa, né? Se desses 30 volts, eu falei, parte desses 30 fica com o resistor 1 e a outra parte fica com o resistor 2, se 20 volts ficou com 1, quantos volts vai ficar com 2? O restante para os 30, 10. Mas você pode fazer de novo. Ou seja, você pode agora calcular a sua DDP no resistor 2. Você vai pegar a resistência 2, que é 5 ohms, e vai multiplicar pela corrente, que é 2 amperes, e, consequentemente, você vai encontrar os 10 volts. Ou seja, desses 30 volts, 20 volts fica no resistor 1 e 10 volts fica no resistor 2. Estamos entendidos a situação? Então, primeira coisa, achei a resistência equivalente, analisando se os resistores estão em série ou em paralelo. Nesse caso, eles estão em série. Depois, com a resistência equivalente, eu fiz U igual a R vezes I, e achei a corrente elétrica. Achei a corrente elétrica no meu circuito. Com a corrente, eu consigo achar a DDP em cada resistor. Mas tá faltando uma situação. Ele quer a DDP, que eu acabei de encontrar, mas também a potência em cada resistor. Aí, moçada, o que acontece? A potência em cada resistor, você tem 2 equações que aparece potência junto com resistência elétrica, que é π ao quadrado ou por ao quadrado, tanto faz. Ou até o π que você pode utilizar, correto? Vamos utilizar aí o π ao quadrado, que eu acho que fica mais fácil. Então, vou fazer uma divisãozinha aqui e nós vamos calcular a potência em cada resistor. Lembre-se que potência é π ao quadrado. Estamos entendidos? E você vai fazer, primeiro, para o resistor 1. Então, vou calcular assim, ó. Qual é a potência no resistor 1? É a resistência 1, que é 10 ohms, vezes a corrente que passou pelo circuito, que é 2 amperes. Não esqueça que é π ao quadrado, o I elevado ao quadrado. E você vai calcular a potência no resistor 1 e vai encontrar quanto? 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40 watts. Esta é a potência no resistor 1. E vai fazer a mesma coisa e achar a potência no resistor 2. Bom, vai lá. Resistor 2, qual que é a resistência dele? 5 ohms. Qual que é a corrente que passa? A corrente foi a primeira coisa que encontrei. 2 amperes. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20 watts. E encontrei a potência em cada resistor. Então, moçada, quando está em série, né, você não pode esquecer, volto a falar para vocês, se você não lembra, vai na playlist de física e agora olha a aula sobre associação de resistores, tá? Na associação de resistores eu deixei bem claro lá. Quando os resistores estão em série, a resistência equivalente você soma e a corrente é a mesma que passa nos resistores, mas a DDP divide um pouco, vai para cada um. E com esse exercício nós determinamos justamente a corrente no circuito, a DDP em cada resistor e a potência dissipada em cada resistor. Ah, daí uma alegria. Beleza? Eu vou perguntar assim, professor, que legal, que bacana, eu entendi. Mas se for em paralelo, e se os resistores forem paralelos, como que eu faço? Bora lá pro próximo exercício. Exercício número 2, ele fala assim: determine a corrente e a potência em cada resistor. A princípio, enunciado bem simples, bem direto. Você tem um circuitinho, você tem uma DDP de 60 volts e você tem 2 resistências, uma de 30 ohms e a outra de 60 ohms. Primeira coisa, você vai identificar a associação desses resistores.
Esses resistores estão em série ou em paralelo? Você acabou de ver, nós acabamos de resolver o exercício, onde você tinha dois resistores no mesmo fio, um depois do outro, ligação em série. Aqui nós temos em fios diferentes, ou seja, quando esta minha bateria fornecer uma corrente elétrica, que é uma das coisas que ele está perguntando no teu exercício, essa corrente que sai do polo positivo da sua bateria, né? Ela vai percorrer o seu circuito elétrico e quando esta corrente elétrica chegar neste ponto, que chamamos de nó do meu circuito, lembrar que este ponto, ele é o encontro de 3 ou mais fios, chamado de nó. Quer dizer que a corrente, moçada, ela vai ter dois caminhos. Não era que nem o exercício anterior, que a corrente chegava e ela tinha que passar pelo que tinha na frente dela. Aqui, nós vamos dividir, ou seja, desta corrente elétrica, que eu vou chamar de corrente total do meu circuito, corrente total, IT, corrente total do meu circuito, uma parte dela vai passar pelo resistor 1, que eu vou chamar de corrente 1, e uma parte dela vai passar pelo resistor 2, que eu vou chamar de corrente 2. Por isso que no exercício ele está perguntando, determine a corrente e a potência em cada resistor, porque cada resistor vai passar uma corrente elétrica diferente. Digamos assim, a corrente total, ela se divide nos resistores. Um pouco desse total vai para cima e um pouco vai para baixo. Volto a falar para vocês. Ah, professor, eu não lembrava disso. Volte no exercício associação, na aula associação de resistores. Dá uma olhadinha lá que isso aqui vai ficar, ó, show de bola. Então vamos ver. Primeiro, eu já percebi que esses dois resistores estão associados em paralelo. Fala, professor, eu já percebi que eles estão associados em paralelo. Então a primeira coisa é você determinar a resistência equivalente. Lembre-se que tem duas maneiras para você determinar a resistência equivalente. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre resistor 2, correto? Ou, quando tem dois resistores, eu acho mais fácil você fazer o produto pela soma. Então, a resistência equivalente pode ser também o produto R1 vezes R2, divididos pela soma R1 mais R2. Assim eu acho mais fácil de nós fazermos as contas, né? Então olha só, vamos já, na largada já a gente vai descobrir a resistência equivalente. Bora lá. Então ele falou que as minhas resistências individuais, 30 e 60, produto 30 vezes 60, divididos pela soma 30 mais 60. Consequentemente, nós teremos em cima 30 vezes 60, 1.800, embaixo 30 mais 60, 90, e acabei de encontrar a minha resistência equivalente. Corto 0 com 0, fica 180 divididos por 9, vai dar quanto? Vai dar 20. 20 ohms. Esta é a minha resistência equivalente do seu circuito. Agora sim, você achou a resistência equivalente? Primeiro passo. Qual que é o nosso segundo passo? Descobrir a corrente elétrica. Só que nesse caso, a corrente total, ela é diferente da corrente que passa nos resistores individuais, pelo fato que nós temos um nó. Um nó é uma divisão no caminho. Então, um pouco de elétron vai para um lado, outro pouco de elétron vai para o outro lado. Entendemos a ideia? Sim? Então, vamos lá. Como que eu acho a corrente total? Mesma sequência que nós fizemos no exercício anterior. Primeiro, achamos a resistência equivalente e agora aplicamos U, primeira lei de Ohm, igual a R vezes I. Onde o teu U é 60 volts, a resistência equivalente é 20 ohms, eu acabei de encontrar a corrente elétrica que equivale a 3 amperes. Mas não esqueça que essa corrente elétrica é a corrente total do seu circuito. Por que eu sei que é a corrente total? Porque eu estou usando a resistência equivalente. E eu achei a corrente total. Ou seja, quer dizer que a minha bateria está fornecendo 3 amperes para o meu circuito. Isso quer dizer, olha só, que aqui, neste nó do meu circuito, está chegando
3 amperes, como vocês estão vendo. Isso quer dizer que se está chegando 3 amperes por aqui, um pouco desses 3 amperes vai subir para o 1, que vai ser a minha corrente 1, e um pouco desses 3 amperes vai descer e vai passar pelo 2. Aí você fala assim, professor, um pouco quanto? Tipo, metade desses 3, 1,5 vai para cima e 1,5 vai para baixo? Seria metade se os resistores fossem iguais. Se esses 2 resistores fossem iguais, a corrente seria igual, mas eles não são. Então, quanto é? Isso que a gente vai ver então. Esses resistores, moçada, você percebe, você pode fazer de um jeito. Neste caso, dá para fazer de um jeito até prático, mas é que os valores ajudam. Esse resistor aqui é de 60 ohms e esse resistor é de 30 ohms. Isso quer dizer que 60 é o dobro de 30. Então, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Olha só. Lembre-se que resistência, que você já olhou e já assistiu as aulas da playlist de física, até de matemática, já deu um like, já compartilhou com a galera e já foi uma alegria. Você viu na aula de resistores e você sabe que resistência é a dificuldade à passagem da corrente elétrica. Isso quer dizer que esse resistor 2, ele tem mais dificuldade para a corrente passar daqui do que aqui. A resistência 1 é menor, então a resistência 1 tem menos dificuldade. A resistência 2 é maior, então quer dizer que a resistência 2 tem mais dificuldade. Concordam comigo? Isso quer dizer que o resistor maior, quando está ligado em paralelo, vai ter menos corrente passando sobre ele. É mais difícil. O resistor menor vai ter mais corrente passando por ele. É mais fácil. Consequentemente, como o resistor 2 tem o dobro da resistência, né? Aqui é 30, aqui é 60... Se a resistência é o dobro, a corrente é metade, correto? Então, se são 3 ohms, quer dizer, desses 3 ohms eu tenho que dividir de tal maneira esses 3 ohms que passe um valor que seja metade embaixo e o dobro em cima. Ou seja, 3 para passar metade embaixo e o dobro em cima, só pode ser 2 desses 3. 2 vai para cima e 1 vai para baixo. Ou seja, embaixo é 1, em cima é 2, é o dobro. Fechou. Aí você fala assim, professor, mas é muito confuso isso, e quando não for valores assim, dobro, triplo, o que eu faço? Logicamente, nós vamos utilizar, consequentemente, isto aqui, a primeira lei de Ohm. Por quê? Lembre-se, quando a ligação é em paralelo, que também nós já estudamos, estes 60 volts, ao contrário da minha resistência em série, ele não se divide. Eu dei o exemplo, é resistor em paralelo às lâmpadas da sua casa. As tomadas da sua casa são todas em paralelo. Ou seja, independente quantas tomadas tem na sua casa, todas elas são 110 volts. A ligação em série, lembra do exercício que a gente acabou de resolver? A voltagem, ela divide nos resistores, né? Aqui não. Ou seja, esta minha resistência 2 está ligada em 60 volts, e esta minha resistência 3 está ligado em 60 volts. Estamos entendidos a situação? Isso quer dizer que os 2 resistores estão ligados em 60 volts. Então, simplesmente eu vou fazer de novo U igual a R vezes I. Agora, eu vou encontrar a corrente que passa pelo resistor 1, pelo de cima. O resistor 1 está ligado em 60 volts, a resistência é 30, eu acabei de encontrar a corrente que passa pelo resistor 1. Logo, a corrente que passa pelo resistor 1, 60 divididos por 30, 2 amperes, aquilo que eu acabei de falar para vocês. E vou fazer a mesma coisa para o resistor 2. U igual a R vezes I. Mas a corrente que passa, a DDP do meu resistor 2, também é 60 volts, porque está em paralelo. Qual é a resistência do 2 mesmo? 60. E eu vou encontrar a corrente que passa pelo 2. E eu acabei de encontrar que a corrente que passa pelo 2 é 1 ampere. Quer dizer que desses 3 amperes, 2 amperes passaram para cima e 1 ampere passou para baixo. Claro, porque se essa resistência é o dobro, a corrente tem que ser metade. Se essa resistência é metade, a corrente tem que ser o dobro. Bacana, né? Aí você fala assim, beleza, professor, top, encontrei, show de bola.
Agora, ele pede, determine a corrente e a potência. Como que eu vou determinar a potência? Ué, você já não sabe a corrente que passa por cada um deles? Então, já que você já descobriu a potência, a corrente, só fazer π ao quadrado. Ou poderia ter feito π, porque você tem a corrente e a DDP, ou você poderia ter feito por ao quadrado, porque você tem a resistência DDP. Tanto faz a equação, você tem que analisar aquilo que você tem no seu exercício. Então vamos lá, eu quero a potência no resistor 1 primeiro. Ou seja, π ao quadrado no resistor 1, a resistência é 30. Qual é a corrente que passa por esse resistor? 2 amperes. 2 ao quadrado e, consequentemente, eu vou ali encontrar o valor da minha potência no resistor 1. Cuidado com a matemática básica. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 30, 120 watts. Esta é a minha potência, correto? No resistor 1. E vou fazer a mesma coisa para o meu resistor 2. A potência no resistor 2 será... Qual é π ao quadrado? Qual a resistência 2? 60. Qual a corrente que passa pelo resistor 2? 1 ao quadrado. E acabei de encontrar 1 ao quadrado é 1, 60 vezes 1. Então, a minha potência 2 equivale a 60. E sempre desta maneira. Primeiro, analisa o seu circuito, vê se as ligações são em série ou são em paralelo, acha a resistência equivalente e vai determinando a DDP e assim por diante. Fui claro no que eu falei para vocês? Bacana? Moçada, eu vou até sair da frente para você dar uma olhadinha como que nós resolvemos. Dá um print na tela, dá uma olhadinha aí e vamos pro próximo exercício. Bora pro próximo exercício. Exercício 3, ele fala assim: determine a potência no circuito e a resistência equivalente. Então nós temos um circuitinho, olha só, uma DDP, um potencial de 20 volts, 2 resistores aqui de 10 ohms, um resistor de 3 ohms e outro resistor de 2 ohms. Bom, independente, moçada, o que ele pediu por primeiro ou não, a principal situação no circuito é você encontrar a resistência equivalente. Sem resistência equivalente, você não consegue encontrar a corrente que passa no teu circuito. Consequentemente, você não consegue encontrar a DDP em cada resistor, a corrente em cada resistor, a potência dissipada, não consegue encontrar nada. Então, a primeira coisa é você determinar a resistência equivalente. Lembre-se, para você achar a resistência equivalente, você vai ter que identificar quais resistores eles estão em série, quais resistores estão em paralelo. Bom, o que eu já vejo de cara? Lembre-se, você vai ter uma corrente elétrica saindo do polo positivo da sua bateria, que é a corrente total no seu circuito. E esta corrente vai percorrer o seu circuito aqui, percorreu o teu circuito, chegou aqui, opa, é um nó. Lembra o nó do seu circuito, que é encontro de 3 ou mais fios? Quer dizer que essa corrente vai se dividir em duas. Isso quer dizer que uma corrente vai passar aqui para cima e a outra corrente vai passar aqui para baixo. Isso quer dizer que estes 2 resistores estão em paralelo, correto? Porém, esses 2 resistores estão em paralelo, a partir do momento que essas 2 correntes elas passarem por esses 2 resistores, elas vão vir para cá e se juntam novamente. Olha só, essas correntes, elas vão se juntar novamente e novamente vira uma só, passando pelo fio e continuando passar por estas minhas outras 2 resistências. E aí não tem mais nó. Pode ver que a corrente se juntou novamente, veio aqui, não tem mais nó. Aqui não é um nó. O nó é aquele que tem mais de um caminho para ela fazer. Aqui não tem mais de um caminho, ela tem que vir aqui e passar por aqui. Ou seja, se não tem mais nó, não tem mais resistores em paralelo. Ou seja, esses 2 resistores, eles estão em paralelo. E esses outros 2 resistores estarão em série. Então, vamos lá. Primeiro, os resistores em paralelo. Eu vou puxar uma flechinha e lembrar que esses 2 estão em paralelo. Consequentemente, em paralelo, você pode somar os inversos, produto pela soma, mas aqueles resistores ali, que eles estão em paralelo, lembre-se, moçada, ai, professor, eu esqueci. Então você vai na playlist de física e assiste a aula Associação de Resistores,
tá? E lá tem um jeito prático. Quando você tem resistores iguais ligados em paralelo, você não precisa fazer produto pela soma, soma dos inversos. Simplesmente para achar a resistência equivalente destes dois resistores que estão em paralelo, eles são iguais, não são? Então você vai pegar o valor deles, qual que é o valor deles mesmo? 10 ohms. Eu vou pegar os 10 ohms e vou dividir pelo número de resistores. Quantos resistores eu tenho em paralelo? 2. Consequentemente, a minha resistência equivalente vai ser 5 ohms. Então, moçada, o que eu fiz? Eu achei a resistência equivalente desses dois resistores aqui. Então, quer dizer que quando você acha a resistência equivalente, é aquela resistência que equivale aos que estão ali. Então, ao invés de ter dois resistores de 10 ohms, é como se eu tivesse um de 5 ohms. Então, sabe o que eu posso fazer? Eu vou até fazer pequenininho aqui, ó. Eu vou reescrever esse circuito aqui. Como? No lugar dos dois de 10 ohms, eu vou colocar um de 5 ohms. Então, vai ter isso daqui, ó. O fio, a minha DDP, o meu resistor de 2 ohms, o meu resistor de 3 ohms, aqui mais, aqui menos. Então, isso aqui continua igual. Esse aqui eu não mexi, tá aqui. Esse eu não mexi, tá aqui. E no lugar desses dois, simplesmente eu tiro os dois e coloco um de 5 ohms. É para isso que serve a resistência equivalente. Em vez de ter 2, 3, 4 resistores todos ligados em paralelo, quando você acha a resistência equivalente, você tira todos e coloca um que vai fazer o mesmo efeito. E agora, olha só como o teu circuito elétrico, ele ficou bem mais simples do que esse aqui. É o mesmo, só que em vez de eu ter 2, eu tenho um só que vale 5. E agora você percebe que eu excluí os nós que tinha no meu circuito. Não tem mais nó. Esses dois resistores, como nós acabamos de avaliar, eles já estavam em série. E no lugar desses dois resistores que estavam em paralelo, eu achei a resistência equivalente que está aqui no meio. É como se eu tirasse esses dois resistores daqui e colocasse, juntasse aqui, ó, juntasse os dois num só aqui no meio. Ui, que rabisqueira! Ou seja, ele ficou em série com os demais. Agora, a minha resistência equivalente total do meu circuito, quando eles estão em série, o que nós fazemos mesmo? Ah, professor, eu lembro. Nós somamos. Então, 5 mais 3, 8, mais 2, 10. A minha resistência equivalente do meu circuito equivale a 10 ohms. Consequentemente, ele quer a potência também. Vamos achar a potência de um jeito diferente. Lembra da fórmula do π? Vamos usar ela. Achei a resistência equivalente, daí a gente usa a mesma sequência. Professor, se eu achei a resistência equivalente, eu posso achar essa corrente total. Isso, cara. U igual a R vezes I. Qual que é o U? A voltagem. É os meus 20 volts. Qual é a minha resistência equivalente do meu circuito total? É 10 ohms. Eu acabei de achar a corrente total. Vou passar este 10 dividindo o 20. Eu vou ter 2 amperes. Ou seja, lembra essa corrente total que eu falei que a bateria fornece? É 2 amperes. Então, mesma ordem. Achei a resistência equivalente, achei a corrente. Agora ele pede a potência. Então, vamos achar a potência. Como? Π. Você pode utilizar a fórmula do π. Utilizar uma formulazinha diferente, tá usando só π ao quadrado, por usar o π. A potência é o que eu quero. A corrente do meu circuito é 2 e a DDP que eu estou ligando tudo equivale a 20 volts. Logo, a minha potência equivale a 40 watts. Ah, professor, mas eu não poderia ter usado π ao quadrado? Pode. Olha só, π ao quadrado. Qual que é a resistência? 10. Qual que é a corrente? 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 10? 40. Tá aí, moçada. Quer dar um printzinho na tela? Vai lá. Tira um print da tela, analise a situação. E moçada, vocês já sabem, antes de fechar esse vídeo, não esqueça, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ative o sininho, compartilhe com a galera. E também siga a gente no Instagram. Qual o Instagram, professor? Aquele que você já conhece. Qual, professor? Aquele na estrada com os profs. Qualquer coisa, estamos aqui. Um beijo no coração de vocês. Tchau, pessoal.